eu queria dar boa noite a todos, agradecer aí a presença, né? Os nossos convidados aí estão entrando. Mais um webinar que a gente organiza, né? A gente entrou nessa onda logo no começo da pandemia, parece, né? Teve uma data aí, o pessoal comemorando 1 ano de pandemia aí no outro dia, do primeiro caso, né? A gente nunca imaginou que 1 ano depois estaríamos até numa situação mais complicada do que estávamos antes, mas, apesar de tudo, algumas coisas foram evoluindo, né? A gente conseguiu fazer essa transição para o ensino online aqui na FIA. A gente começou com essa parte dos webinários para tentar trazer temas e discussões importantes sobre como as empresas deviam reagir nesse momento, né? Então, foi um desafio bastante grande, que ainda continua. Mas temos aí mais um webinar super interessante com 2 convidadas aí especialistas da área, né, dos negócios, principalmente no mercado aí de serviços e luxo. Então, acho que vai ser um começo de noite aí bem interessante. Antes da gente começar, eu queria gastar alguns minutinhos só para introduzir a FIA, o núcleo, as coisas que a gente faz. Então, meu nome é Andrés Veloso, eu sou professor da FEA USP, coordenador do curso de administração e também vice-coordenador do Lab Marketing da FIA, que é o núcleo que a gente criou aí. A gente vem trabalhando nele há algum tempo, mas esse ano a gente desenvolveu uma logomarca nova, né? Oficialmente ela vai ser inaugurada na segunda-feira, mas a gente já está divulgando. Então, nosso núcleo vai estar estruturado em 3 pilares dentro do contexto da FIA, que é a educação executiva, que acho que é a parte central, né? Mas também, como a gente está no núcleo de marketing, a gente faz muita pesquisa, principalmente pesquisa de mercado, e também consultoria estratégica dentro dos assuntos aí da área de marketing, né? Então, construção de marca, gestão de serviços, né? Uma pesquisa de mercado. Então, todos esses itens a gente vai trabalhar dentro do núcleo, né? Para a semana que vem, a gente tem uma semana super animada. A gente criou um evento para divulgar o lançamento da logomarca do núcleo, todas essas mudanças. A gente vai ter o que a gente chamou da primeira jornada Lab Marketing. Tem aí o QR Code para quem quiser se inscrever, né? A gente começa na segunda-feira com o Valdir, que vai falar de diversidade e inclusão, né? Um tema muito importante para as empresas hoje. No dia 2, o Rodrigo Malziner vai falar sobre como é que é a Mastercard, ele está lá nos Estados Unidos, né? Ele vai falar como é que a empresa está lidando aí com o comportamento do consumidor em relação a novos produtos financeiros. Tem várias coisas super novas que estão aparecendo e que ele vai trabalhar um pouco sobre isso. O dia 3 e o dia 4 são conectados dentro do contexto das empresas, das marcas e como é que a gente lida agora com uma exigência dos consumidores de que a marca se posicione, que ela defenda ideias. Então, tem uma tendência aí muito forte das pessoas exigirem das marcas um posicionamento mais, assim, sair de cima do muro, né? Então, você vai defender o quê, de que forma, e isso tem as suas repercussões, né? Não dá para negar que algumas pessoas vão gostar do que a empresa fala, outras não. A questão é você assumir essa postura e defender esses ideais, né? Que aí vem da cultura da empresa, os valores, né, das pessoas que estão lá. Então, o Marcos aí vai vir no dia 4, né, o CEO da Ipsos, com dados que mostram como é que essa questão está desenrolando e também com a opinião dele sobre esse assunto. E a gente fecha no dia 5 aí com a parte de inovação que leva em consideração a questão das exigências do consumidor atual, que ele faz sobre uma postura mais sustentável, né, uma empresa mais responsável, e na inovação isso vai ter um papel muito grande para você desenvolver produtos que atentem para essas questões, né? Então, semana que vem, animada aí, muitas coisas acontecendo, todos convidados para participar, né? Com relação à educação executiva, a gente está aí com dois carros-chefes aí, que são as pós-graduações em marketing e em gestão, estratégia e geração de valor.
né? Tem promoções acontecendo aí durante esses meses, né? O mês de março, com matrícula, descontos, cursos opcionais. Então, tem várias coisas bacanas aí para quem tiver interesse em estudar durante esse período. A gente tem os MBAs também conectados com o marketing, então também estão com as matrículas abertas, com a mesma promoção acontecendo. Lembrando que a gente vai estar trabalhando no formato duplo aí, tanto no presencial quanto no EAD ao vivo. Presencial só quando a pandemia der uma relaxada, mas a FIA já está preparada para transmitir os cursos, o presencial transmitir online ao mesmo tempo, então o professor dá aula ao mesmo tempo que transmite. Então, quando a pandemia der uma tranquilizada, a gente vai ter essa opção dupla, né? O aluno não vai ser, entre aspas, obrigado a ir para o presencial, ele vai ter essa opção. E aí lá na frente, quando realmente as pessoas estiverem vacinadas e tudo estiver funcionando, né? Algum momento chegaremos lá, aí a gente entra no presencial 100%. Mas por enquanto isso não vai acontecer, né? E por fim, né, a gente tem um curso aí de curta duração que logo mais vai entrar no ar, que é o de gestão de marketing na atualidade. Então era só para dar essas novidades aí do que vem pela frente, né? Falar um pouquinho da FIA, do Lab Marketing. Então, com isso, eu encerro aqui a minha participação. Mais uma vez, agradeço, principalmente, né, a nossa convidada, né, a Melissa, que veio aí contribuir com toda a experiência que ela tem no setor aí de serviços e de luxo, e para a Kate também, que ela ajudou a organizar, fez o contato com a Melissa, né? Então, passo a palavra para você, Kate, agradecendo aí o seu apoio nessa nossa empreitada aqui. Obrigada, Andrés. Obrigada, Melissa, né, em ter aceitado o nosso convite também. E hoje a gente está aqui na FIA falando de luxo. É uma pauta que a gente quer trazer faz tempo, né, Andrés? E eu acho que o momento que a gente está do mercado é um momento que é muito propício para a gente discutir isso. Boa noite também a todos os participantes que estão aí. Eu vou compartilhar um material com vocês que é para, antes da Melissa entrar e falar sobre turismo e hospitalidade no luxo, a gente só entender como está o mercado, né? O que aconteceu na pandemia, algumas previsões, são 4 slides, coisa rápida, então só para contextualizar mesmo. O material que eu vou apresentar para vocês, ele saiu do relatório da Bain & Company, o último relatório da Bain & Company, que é o pós-Covid, né? Então, o que vai acontecer com o mercado de luxo pós-Covid? Esse aqui é o QR Code para o meu LinkedIn, para quem quiser conectar também. Então, estou lá à disposição. Sou professora no MBA de Marketing, Gestão, Estratégia e Valor e palestrante no MBA de Marketing da FIA. Como está o mercado de luxo? Né? O que aconteceu com o mercado? Esse recorte que a Bain faz é muito interessante porque ele nos dá essa visão, primeiro, da sustentabilidade da força do luxo financeiro ao longo das últimas décadas, o quanto ele foi pouco impactado, mesmo em grandes crises. Então, quando a gente vê aí a crise que aconteceu em 2008, 2009, né, a gente não perdeu nem 10% do mercado. E quando a gente vai, claro, para a pandemia que aconteceu agora em 2020, a gente vê talvez a maior lombada, né, um buraco que a gente tenha. Mas o que aconteceu? Por que o mercado de luxo cresceu tanto, né, no mundo? Porque isso é um recorte mundial. Então, a gente tem aqui um destaque importante para o Chinese Shopping Frenzy, então a loucura que os chineses, né, invadiram o mercado de luxo mundialmente atrás desses produtos. Essas marcas viram oportunidade, principalmente as que oferecem produtos, né, artigos de luxo, viram muita oportunidade e foram operar na China, não só em Hong Kong, mas em Beijing, em Xangai, etc. E esse consumidor ele estava na Europa, ele já estava nos Estados Unidos há muito tempo. Eu tive à frente de uma operação internacional em 2008, entre 2007, 2006 e 2008 em Nova York e Paris, e nessa época a gente já tinha vendedores que atendiam o consumidor de luxo que precisavam falar russo, que precisavam falar mandarim e que precisavam falar árabe, porque esses consumidores já estavam indo para outros lugares da Europa para comprar.
o luxo, porque não tinha isso no país deles. Essa oferta também começa a chegar nos países emergentes, né, nos mercados emergentes. Então, a gente tem esse trânsito de marcas que aconteceu pelo mundo, que fez com que a gente tivesse mais ofertas de serviços e produtos de luxo para esse consumidor global, em casa, muitas vezes. A gente tem os novos ricos que chegam ao mercado e que pedem por mais serviço e que pedem por novas experiências no luxo, e a gente tem os ricos que ficaram mais ricos, né? E que elevaram os seus padrões e, como já diz aí alguns autores, o paladar não retrocede. Então é muito difícil você né, voltar com, não, mas agora eu vou beber tal champanhe. Não, estou acostumada a beber champanhe X. É daqui para cima. Então, esses fatores combinados fazem com que a gente tenha esse cenário bonito, porque é bonito você olhar, né? É próspero você olhar um mercado que teve tanto crescimento em 30 anos. E aí a gente tem que entender quem compra luxo. Quem compra hoje o luxo e quem comprará o luxo no futuro. Por quê? Porque ele não vai comprar só o artigo de luxo, ele vai comprar o serviço, ele vai comprar a viagem, ele vai comprar a experiência, né? Tem vários influenciadores que estão aí na geração Z, que hoje estão lá nas Maldivas, usando todos os serviços de concierge que existem ali, etc. E usam, né, divulgam o serviço, usam, falam para os amigos, voltam depois com os familiares, mesmo que não estejam sendo remunerados por isso, porque esse consumidor que chegou por aí. E esse consumidor, essa geração Z, apesar de muito novos ainda, financeiramente, maioria deles dependente dos pais ou de alguma fonte de renda que não deles, vai representar até 2025 até 20% do negócio. Então, a dificuldade para as marcas, sejam de serviços ou de produtos no mercado de luxo, é falar com todas essas gerações. É você ter a tua equipe, no caso do contexto da Melissa, que a gente vai conversar de turismo e hotelaria, é você ter a tua equipe de prestação de serviço preparada para lidar com, né, a adolescente de 14 que quer fazer a festa lá dela de 15 anos, maravilhosa, no hotel, e vai decidir tudo sozinha, e blá, 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 até o consumidor mundial, né, o viajante mundial que tem mais de 75, que sabe muito bem o que quer, mas que também tem as suas preferências. A equipe está preparada para falar com todo mundo? Como deixar essa equipe alinhada, né? Vamos conhecer cliente. E a Melissa tem uma fala no discurso dela que é muito linda, que é: você quer trabalhar com serviço no luxo, você tem que gostar de pessoas. Senão, esquece, nem vem. Senão não dá certo. E por que a gente chamou a Melissa aqui? Porque o mercado de turismo de luxo, né? Esse mercado global, esse mercado que depende do viajante, tanto dele vindo para cá, quanto ele viajando nacionalmente, consumindo o nosso luxo, a nossa hospitalidade de luxo brasileira, ele caiu muito. Claro, caiu devido às limitações que a gente teve durante a pandemia, mas ele tende também a cair. Por quê? Porque a gente começa a ter muitas ofertas boas locais. Então, como eu falei, tanto marcas foram para os mercados emergentes, quanto novos negócios chegaram aqui no Brasil. E esses negócios começam a dar opções de: não vou viajar, então agora vou passar um final de semana num hotel super legal aqui, porque a rede acabou de chegar e eu quero ir lá estrear. Então, o consumo mundial desses travelers, né, dessas pessoas que viajam aí, diminuiu bastante em relação ao que era em 2015, que era 50% de turistas e 50% de consumidores locais. E por que a gente chamou a Melissa? Porque se a gente olhar essa categoria de hospitalidade de luxo, foi a categoria que mais sofreu, né? Foi o mercado que mais foi estrangulado na pandemia. Ele teve uma queda muito forte aqui dos 55%, operações fechadas durante muito tempo, as pessoas não sabiam o que fazer, para onde ir, eventos que estavam programados nesses espaços
festas corporativas, casamentos e comemorações que traziam uma boa receita e também um bom público que não aconteceram. Então, quando a gente olha para isso, você fala, nossa, qual foi o que menos caiu? Carros. Vai conversar com o Evandro da Mercedes, vai conversar com o Jorge da BMW. Realmente, eles venderam carro para caramba. Por quê? Porque as pessoas tiveram mais tempo para pensar nessa troca, foram lá, conversaram, tiveram toda uma assistência, às vezes uma experiência diferente na compra do veículo, e se convenceram e compraram. Já a hospitalidade e luxo realmente sofreu. Mas o Brasil está bem, né, Melissa? Então, e assim, a gente, apesar desse sofrimento, tem um cenário muito positivo para a hospitalidade no Brasil, hospitalidade de luxo. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena contextualização. De fato, só para passar a discussão para a Melissa aí. Opa, peraí, já tirei minha tela aqui. E fazer esse tapete para a gente falar de hospitalidade e turismo de luxo no Brasil. Grande prazer. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Seja bem-vinda. Obrigada. Deixa eu ver. Todos enxergam? Tudo certo? Acho que sim. Pronto. Bom, um enorme prazer. Vocês me ouvem, Caterine? Tudo certo? Alô, alô? Tudo certo. Tudo ótimo. Então tá bom. Bom, obrigada pelo convite, Andrés, Caterine, né? Uma grande honra participar do webinar da FIA a primeira vez, né? Eu fiz alguns eventos com a Caterine e com a FIA a primeira vez. Então, vou me apresentar primeiro, para quem não me conhece, bem rapidamente, porque a gente tem bastante assunto aí. E aí vou pedir, né, Caterine, Andrés, que vocês interajam, enfim, estou à disposição aí para a gente trocar figurinha. Eu fiz Senac, então me formei em hotelaria mesmo, desde sempre. Depois eu fui para a Suíça, tive a oportunidade de estudar fora, fui para Glion e fiquei 3 anos. E terminando a faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar num hotel da rede Rosewood, em Dallas. Então, fiquei 3 anos em Dallas. E aí tem uma historinha, porque a gente vai falar um pouco de turismo, de mercado, de hospitalidade, de serviço. E eu sempre gostei de contar essa história rápida, porque eu acho que serviço e atendimento e se preocupar genuinamente com o cliente faz toda a diferença e pode abrir muitas portas. Então, quando eu trabalhava em Dallas, no The Mansion on Turtle Creek, eu atendi uma certa noite um cliente que estava de calça jeans e no restaurante não podia. Eu coloquei esse cliente sentada num outro lugar, mas dei um atendimento, consegui servi-lo. E depois de X tempo, ele me ligou, eu fiquei do Brasil, me contando que ele era o dono do Unique, me contando do projeto, enfim, querendo que eu fosse trabalhar com ele pelo excelente serviço que eu dei. E resumindo a história, a gente ficou um ano nesse namoro profissional e acabei indo trabalhar para o Unique, fiquei quase 19 anos, né, por causa de um atendimento, né, de uma gentileza, de um bom atendimento, a minha vida, diríamos assim, mudou. Então, eu fiquei no Unique quase 19 anos, até no Unique e no Unique Garden, até dezembro do ano passado. Mas nesse período, eu trabalhei 2 anos para a Nespresso. Quando a marca abriu aqui no Brasil, eu fui chamada para trabalhar com eles, abri algumas das boutiques, um grande aprendizado de marca, de branding, de tudo, assim, foi realmente incrível. E aí o Unique me chamou para voltar para o Unique. Então, nesses quase 19 anos, eu tive um intervalo de 2 aí com a Nespresso. E também fui, por muito tempo, presidente da Brazilian Luxury Travel Association. Fui vice-presidente. E agora, exatamente, semana passada, a gente trocou a diretoria. Eu continuo no conselho consultivo, que é a associação que trabalha com o turismo de luxo no Brasil. São todos os hotéis mais incríveis e operadoras. Então, me apresentando muito rápido. Para eu encerrar a história Unique, né, eu gosto sempre de encerrar um capítulo, e foi um capítulo muito feliz da minha vida, eu queria só para a gente começar com uma inspiração, e isso também fala muito de storytelling, que a gente vai falar um pouquinho. O Unique, nós criamos um storytelling do Unique, então você entrar no Unique sem a história ou conhecendo a história faz toda a diferença. Fizemos uma profissional, fizemos todo um trabalho e criamos um vídeo. Então eu vou dividir com vocês, espero que dê certo. Vamos lá.
Essa história não foi apenas criada. Ela nasceu desenhada, um arco invertido. Seria um traço se não fosse curva, e as curvas têm o poder de humanizar. Trazem o redondo, o flexível e o circular. Não somos retos, lineares e previsíveis, mas múltiplos e infinitos. Ocupamos espaços racionais e emocionais. Nosso frame do agora é complexo. Movido por construções passadas e prazeres futuros. Ele pode ser enquadrado ou desfocado, visto de dentro ou de fora, de perto ou de longe. Será o mesmo cenário? Você pode olhar e não ver, ouvir e não entender, provar e não sentir, viver e não experimentar. Aguce seus sentidos, conhecidos e desconhecidos. Permita-se. Quem somos? O que queremos? Para onde iremos? É preciso responder? Inspirações, expressões, reflexos, movimentos. Pessoas reais, pessoas etéreas, pessoas que se transformam, mas que nunca, nunca mesmo deixam de ser unique. Eu gosto de passar esse vídeo porque toda marca tem uma história, né? E faz toda a diferença quando você se conecta com a marca, entende o que tem por trás, entende a poesia, né? Ou as histórias mesmo. Então, acho fundamental, independente de ser turismo, hotel, seja o que for, que as marcas contem suas histórias, né? E se identifiquem com seus consumidores. Aí eu pensei, né, do que falar, de como conversar e introduzir o assunto luxo. Eu gosto muito, me inspirei um pouco no filósofo e sociólogo polonês, o Zygmunt Bauman, que já em 1999 falava dessa modernidade líquida, né? Porque o líquido ele tem alto poder de adaptação, ele permite que tudo flua. Então, eu gosto de falar porque o luxo, de certa forma, vem mudando e tem várias características, e não só na área do turismo ou da hotelaria, né? Ele tem várias abordagens mercadológicas. No passado, a gente falava muito só em produto, serviços e experiências. O luxo hoje, ele acompanhou a fluidez do mundo, e hoje tem outras abordagens, outras características que são levadas em consideração e que são muito importantes. Então, a gente fala muito hoje que luxo é tempo, luxo é equilíbrio, é ter um propósito, né? Marcas que tenham um propósito, é bem-estar, é menos, é mais, é cool, é compartilhado. Quantas coisas a gente compartilha hoje em dia e nem por isso deixa de ser o luxo. Então, ele tem algumas vertentes, algumas características diferentes. Ele evoluiu, ele fluiu. Então, eu gosto muito do Bauman, e acho importante a gente lembrar, tem uma frase que eu gosto muito, que as certezas envelhecem, né? Nem tudo é certo o tempo inteiro, a gente precisa acompanhar aí a evolução da vida e do mundo. O luxo hoje também ele é muito consciente, né? A gente ouve-se muito mais hoje em dia. O consumidor ele está muito mais consciente, né? Ele não quer só acumular riqueza, mas ele quer deixar um legado. Então, 80% dos mais ricos desejam aumentar as atividades filantrópicas, o que é maravilhoso. Eu não quero só ganhar meu dinheiro também. Eu quero ganhar, mas eu quero ajudar. A philanthropy cresce, que é o que eu acabei de mencionar. Eu quero ganhar dinheiro, mas eu também vou ajudar. E a ESG, que tem se falado muito, né, que é a governança, ele é ambiental, social e a governança corporativa, né? Essa ACG, essa sigla, vocês vão ouvir falar muito.
Eu lembro de uma marca que recentemente eu estava estudando alguns casos, da Alpargatas, que chama Toms, né? T-O-M-S. A cada sapato vendido tem $1, eu acho, alguma coisa assim, doado para uma criança. Então, eu estou ganhando meu dinheiro, mas eu estou ajudando o mundo. E isso a gente vai ouvir cada vez mais. O consumidor também, as marcas têm buscado muito empoderar o seu consumidor. Ele já é muito forte. Então, as marcas têm ouvido muito. Elas empoderam seus consumidores com cultura, com formação, com conhecimento, né? São marcas que oferecem cursos, oferecem parcerias, um trabalho integrado mesmo com seus clientes. Fala-se muito em prosumer, que é um consumidor profissional. Ele ajuda a marca a evoluir, né? É uma marca de parceria, jornadas compartilhadas. Aqui eu pus uma foto de uma Lamborghini, porque eu posso não ter o dinheiro para comprar Lamborghini, mas eu posso ter uma experiência de luxo e pagar, se não me engano, $6.000 ou euros para viver essa experiência e interagir com a marca. Aqui eu trouxe um pouco, né, que luxo é esse? Decifra-me, eu te devoro. Existem muitos luxos e muitas marcas inovadoras. E algo imprescindível para o luxo, de uma marca de luxo, é que ela seja inovadora. Então, que louco, né? Quem queria pensar que ia ter um coworking da Chanel em Nova York, que a Louis Vuitton convida uma marca de skate para co-criar com ela, que a Hermès cria, olha que coisa mais linda, né? Uma lavanderia pop aí para lavar as gravatas dos executivos. Há 3 anos atrás, mais ou menos, eu estive em Milão, na semana de design, e que eu acho uma das coisas mais incríveis, porque Milão inteira respira design. E na rua, de repente eu estou andando na rua, tinha um cercadinho com 3 ou 4 homens e meninas vestidos de macacão, tipo macacão sei lá, de alguém que vai trocar o poste, mas um macacão chiquérrimo da Hermès, desenhando no chão a coleção da Hermès. Então, isso é uma coisa... Assim, eu fiquei chocada, né? Porque é a marca super chique, super de luxo, trazendo o dia a dia dela, trazendo a coleção dela para a street, né? Para o povo, para todo mundo, para quem quisesse. Então, o luxo ele tem essas várias vertentes. A gente precisa se permitir essas rupturas de pensamento, e essas marcas são muito inovadoras, têm nos ensinado muito. Aqui no Brasil, a gente também tem o luxo brasileiro, né? Ele é diferente, e além disso, além de ser um pouco diferente no mundo, ele é diferente no Brasil inteiro. A gente precisa sair um pouco da nossa bolha, né? O luxo vai além das nossas janelas, e o bolso hoje, ele não explica mais a cabeça nem o comportamento. Eu posso ter um bolso de A com cabeça de C e vice-versa. Se a gente olhar a classe A e B, 2/3 não possuem ensino superior completo, 73% estudaram apenas em escolas públicas, apenas 1/5 já viajou para fora do Brasil e 61% utilizaram transporte público no mês. Então, não dá para eu achar que todo mundo viajou o ano inteiro, que todos, né, o dinheiro mudou de mão, ou mudou não, ele está em várias mãos. E aí, de você entender o seu cliente, muito importante. Entrando um pouco no turismo, e a gente vai ficar ali, vai e volta um pouco no turismo, né? Fala de mundo, fala de luxo, fala de Brasil. Um pouco falando do turismo do mundo e dados da indústria, né? O turismo é muito gerador de desenvolvimento social e econômico. E eu vejo muitos países pelo mundo que investem muito no turismo, e acho uma grande pena que aqui no Brasil é zero prioridade do governo já há muito tempo. Uma dos motivos da BLTA ter surgido era justamente isso, de tentar trabalhar a imagem do Brasil como destino de turismo de mundo lá fora, e num começo era junto ao governo. Depois de muito tempo, a gente quase que praticamente desistiu e começou a trabalhar de iniciativa própria e privada mesmo. Então, todos os hotéis se uniram e a gente tenta trabalhar a imagem lá fora. E a gente precisa pensar no ecossistema como um todo, né? Assim, representa pela WTTC 10,4% do PIB global, movimenta mais de 600 bilhões, 330 milhões de empregos. Então, assim, é muito forte, muito importante e muito representativo. Focando um pouquinho mais no turismo de luxo no mundo, ele é quase 50% da indústria automotiva global, o dobro da indústria da moda,
emprega 169 milhões, então, assim, não é um nicho, né? A gente precisa abrir a cabeça e entender que os números são poderosos, que é um negócio tão importante quanto o outro qualquer. E por que o turismo de luxo deveria, quer dizer, é estratégico para o Brasil, e na minha opinião, e de pessoas que eu trabalho, deveria ser olhado de outra forma. Ele valoriza o profissional, ele emprega normalmente, né, com uma remuneração um pouco mais alta. Se você for para qualquer lugar, sei lá, Alagoas, Piauí, ou enfim, São Paulo mesmo, se você pegar um funcionário de um hotel de 2, 3 estrelas e um de 5 estrelas, você vai ver que o hotel paga melhor, né, o mais luxuoso. Ele tem uma excelência de hospitalidade, gera mídia espontânea. Um dos cases que eu acho mais bacana, né, é o Peru. Olha o que o Peru fez. Você pode ter milhões de viajantes, mas a imagem que você tem do Peru são os hotéis, além, né, de Machu Picchu, são os hotéis mais incríveis. Você pode até ir para ficar num outro, mas o que te atrai como imagem para visitar o país são os lugares mais lindos. Então, acho fundamental que a gente entenda que, além de gerar emprego, que além de valorizar o profissional, além de ajudar na conservação e sensibilização ambiental, ele gera imagem, gera mídia para trazer turista para cá. E, além disso, gera uma valorização e um legado cultural. Como principais desafios, na verdade, acho que não é segredo, né? Eu só coloquei aqui, mas acho que todo mundo sabe mais ou menos, porque todo mundo, quem viaja um pouquinho, já sentiu. Ausência de políticas públicas para o turismo sustentável e de luxo, malha aérea interna irregular, qualificação profissional dos colaboradores e dos fornecedores. É muito difícil, a mão de obra é um dos maiores desafios de entender que isso é um negócio sério e como a Caterine falou, que tenha muito amor, que as pessoas gostem de pessoas, gostem de trabalhar com pessoas. Então, a mão de obra qualificada e pessoas que treinem essa mão de obra é um dos maiores desafios hoje pelo Brasil. A imagem negativa do país, não preciso explicar muito, né, pela toda a nossa instabilidade política e sanitária, e a falta de segurança, que também já é conhecido de todo mundo. Turismo no Brasil, dados de 2019, representa 7,7% do PIB do Brasil, gera bastante emprego, né, 2 milhões. Porque é importante, eu comentei um pouco da cadeia, eu estava até aqui com umas anotações, só para eu lembrar, o turismo não é só o hotel, quando você fala, né? Ele mexe com todo o comércio de uma região, as feiras e eventos, toda a hospedagem, os guias locais, as agências, os restaurantes, o artesanato. Então, tem lugares, e a gente viu quando a pandemia fechou, né? Quando a pandemia começou, todo mundo fechou, foram 2, 3 meses ou 4 meses, dependendo do lugar, 5, que foi uma tristeza, porque muitos lugares dependem 100% exclusivamente do turismo. Toda a cadeia, não é só o hotel, a cadeia inteira, a cidade inteira. Então, mexe muito com todo mundo, e além disso, para a gente entender o quão importante é. Já falei um pouco também, o Brasil tem uma vantagem competitiva natural, que é um dos países mais lindos, de maior natureza do mundo, mas perde no que já sabemos dos quesitos que exigem investimento. Então, apesar dele estar em 32º lugar, ele consegue ter, como atrativo natural, está em segundo, e atrativo cultural em 8º, né? Mas a gente perde muito, como eu já mencionei, para a infraestrutura terrestre e aeroportuária. Aqui eu só pus como exemplo, mas é um dado de 2018 e 2019 da BLTA. Até então, nessa época, nós tínhamos 26 associados, hoje já subiu para 46, se não me engano, então os números já são totalmente diferentes, mas para mostrar que é pequeno, mas é importante, mexe com pelo mínimo, porque, de novo, esse número já está mais antigo, em bilhões, mas é a imagem do Brasil, né? O que a gente vai mostrar, como que a gente vai atrair turista para o Brasil, além da nossa hospitalidade, dos nossos sorrisos lindos, né? Como que a gente atrai para o Brasil? Trabalhando os nossos hotéis, os nossos destinos, e isso tem que ser muito lindo para atrair. Ninguém vai vir ouvindo só desgraça, né? Então, a gente tem um trabalho grande aí.
E descobri o Brasil, né, uma oportunidade concreta. A Caterine falou muito bem. A gente teve, desde a pandemia, uma queda de mais ou menos 84% nos gastos do brasileiro no exterior, o que, por outro lado, acelerou as viagens nacionais. Então, a gente teve uns 4, 5 meses muito difíceis, até agosto, mais ou menos, do ano passado, porque tudo parou literalmente. E, de repente, começou a surgir a oportunidade de conhecer o Brasil. Então, pelo menos o brasileiro conheceu o Brasil, né? Começou a conhecer o Brasil, porque o brasileiro não valorizava o Brasil. E a gente tem lugares belíssimos. Eu estava no Unique Garden até dezembro, então acompanhei muito de perto. O Unique Garden, por exemplo, que é um hotel em Mariporã, ele tinha, antes da pandemia, uma ocupação de sexta a domingo. Agora, depois, com a pandemia, a ocupação de segunda a segunda, diárias caras, as diárias mais altas, inclusive, sendo vendidas primeiro, as pessoas ficando mais tempo. Então, antes eu ficava 1, 2 noites, agora as pessoas estavam ficando o dobro, pelo menos, de 3 a 4 noites. Eu posso me locomover, nem todo mundo, né? Mas no geral, eu posso me locomover, eu posso trabalhar de onde eu quiser, né? O homeschooling, o homeworking, enfim, veio para ficar. Eu acho que veio para dar uma equilibrada. Aí daqui para frente, acho que vai ter um equilíbrio, mas veio para ficar. Então, eu posso trabalhar de onde eu quiser. Eu não posso ir para o Brasil. E a Caterine falou: quem tem dinheiro, tem muito dinheiro ainda. Então, eu não estou gastando fora, não estou fazendo compra fora, eu vou consumir no Brasil. Então, de certa forma, uma grande oportunidade para a hotelaria e para o turismo nacional. E o turismo de luxo no Brasil, isso foi um estudo não, isso foi um trabalho que a gente fez com a BLTA, de forma resumida, o que é o luxo no Brasil, depois de muitas discussões, né? A gente considera o que for autêntico, a gente trabalha diversidade e sustentabilidade, isso que é, para nós, luxo no Brasil, e só reforçando o que é autêntico, natural, o que gera uma experiência, lifestyle, remoto, vasto, exclusivo, inovador, conforto, excelência. Então, esse é o nosso repertório brasileiro. A gente não tem aquele luxo da luva branca, a gente não tem a tradição, a história, mas a gente tem um monte de outros adjetivos. Como aceleramos, né? Estratégias de comunicação focadas. A gente vem tentando há muito tempo trabalhar com o governo, mas realmente tem sido desafiador. Estratégias de promoção do Brasil com foco na nossa diversidade e autenticidade, né? Como já mencionamos. E, claro, atenção aos protocolos, que é uma das coisas mais importantes hoje, e a conduta dos moradores e viajantes, que é essencial. Agora, vindo para o mundo mais até meu, apesar que o turismo é muito, né, hotelaria, e falando um pouco do que eu aprendi aí nesses últimos anos, nesse cenário mutante, né, e repleto de desafios e oportunidades, que a gente precisa construir valores sólidos e verdadeiros. E não adianta só falar, a gente precisa realmente construir, praticar e ter um produto e um serviço coerente. E aí eu coloquei algumas coisas que eu acho muito importante para uma hotelaria de qualidade: matéria-prima, atemporalidade, originalidade, propósito, né, identidade local. Quanto maior o propósito, melhor. Foco na sustentabilidade. Nem todos os hotéis do mundo têm, mas se a gente puder ter um mix, pelo menos disso, ou de 6, 7 itens, eu trabalhar 3 ou 4, né? Eu acho que é muito importante. E experiências, né? As pessoas querem experiências, querem sair do seu mundo e experimentar coisas novas e serem mimados, né? Especialmente no mercado de luxo. A empatia revolucionária é algo que eu gostava muito de falar no Unique, que lá não tinha crachá, lá a gente trabalhava muito a humanidade, acolhimento mesmo, né? Mesmice nunca. A gente tinha muito high and low também, trabalhar esse luxo, era um luxo sentado, tomando Veuve Clicquot, mas eu tinha abadinho de mimo. Então, essa mistura é muito legal. Eu estou mostrando algo brasileiro com um toque francês. Eu tenho um luxo, mas eu tenho um toque brasileiro, enfim. Então, chegar nesse tom, que é o desafio aí de algumas marcas. E tem uma frase que eu gosto, que as pessoas gostam de marcas que amam pessoas. Então, a gente vai falar um pouco ainda, mas pessoas é fundamental que a gente trabalhe aí nesse turismo e hotelaria de luxo.
Aqui eu coloquei uma foto do Botanique, porque a Fernanda Semmler, né, que é a dona, ela trabalha um conceito de après-luxe, né, o pós-luxo, que é uma conscientização de que o verdadeiro luxo está em locais, momentos e vivências. É um luxo com razão de ser, né? Ela fala muito do escapismo. São pessoas que têm dinheiro para comprar o que quiser. Então, o que eu posso oferecer? O que eu busco hoje, né? Então, é isso, experiências, é ter a água mais incrível do poço X. É algo que, às vezes, que o dinheiro não pode comprar. Esse escapismo hoje, as pessoas, é uma tendência aí natural de muitos lugares, né? O pós-luxo. Essa é uma palavra que talvez vocês ouçam bastante. Falando um pouco do cliente, a gente está numa era do Rappi, do iFood, do clique, né? Do demorou, eu troco, de tudo muito rápido. Por mais que eu queira um escapismo, quando eu estou no meu dia a dia, eu quero tudo muito rápido, eu sou muito exigente. Né, as operações que funcionam em 24/7, eu tenho uma convivência alta com o consumidor, eu tenho muita chance de acertar ou de errar, então é muito importante eu estar ligado. Eles são muito exigentes, eles querem imediatismo, como eu comentei, de certa forma, uma tecnologia que liberta, né, a tecnologia agora veio para ficar, já era uma tendência, e agora não temos mais como fugir, o futuro da tecnologia já chegou, mas, de certa forma, para nos fazer mais produtivos, para trabalhar mais produtivos mesmo. E eu coloquei aqui novos cargos e novas demandas, porque a gente precisa também estar aberto com o que vai surgindo. Eu vi que o Hotel Baccarat, de Nova York, ele criou um cargo de diretor de saúde e segurança ambiental. Então, vão surgindo novos cargos, né? A época, acho que da semana retrasada, comentou muito isso também. Algumas empresas, acho que foi a Ambev, criou um cargo de diretor, alguma coisa relacionada à saúde. Então, é isso, a gente entendendo que o que está acontecendo e evoluindo. Alto investimento em tecnologia. Aqui eu coloquei um exemplo de um chat do Four Seasons, que agora tudo é online. É a marca super de luxo falando com você pelo WhatsApp. Eu fiquei agora num hotel em Camboriú, que eu possivelmente dei uma consultoria, tudo era pelo WhatsApp. E eu fiquei surpresa, porque as coisas foram muito rápidas e funcionou muito bem. Não me incomodou, não foi uma tecnologia over, uma tecnologia que me ajudou muito. E tudo que eu pedia em 1 minuto chegava. Então, esse é um pouco do nosso futuro. E, ao mesmo tempo, nada melhor, nada substitui o sorriso, o serviço, atendimento. E as marcas vão ter que muito focar também. Eu vi a The Economist, que acho que rodou pelos grupos aí, umas tendências de 2021, que são os profissionais de investimento em saúde mental, né? Todas as empresas, além de eu valorizar o ser humano, tanto o cliente como o funcionário, eu tenho que estar muito preocupado com a saúde mental do meu funcionário, porque é um dos grandes desafios aí atuais. Cada vez mais híbridos, né? Novas demandas, novas oportunidades, é preciso a gente inovar sempre. Eu coloquei aqui um exemplo, esse se chama Wojo, que é o novo coworking da Core. Mesmo não sendo tanto uma aí de luxo, eu coloco porque as empresas estão sempre inovando. Então, é mais para a gente entender que está todo mundo de olho com o que está acontecendo e querem inovar. Esse é um coworking com serviço de hotel, com segurança, menu, internet rápida. Então, são espaços inteligentes, né, adaptados à nova necessidade do cliente. Aqui um outro exemplo que chama StudyPod, que é um estúdio norueguês de design, Livit. Ele pode ser usado como escritório, estúdio de yoga ou até um pequeno quarto de hóspedes. Então, olha que inovador. Você tem um quadradinho aí que você pode viajar, levar para onde quiser e utilizar agora no quintal da sua casa como um home office. Então, é importante a gente estar antenado com o que está acontecendo. E como saímos na frente, né? Personalizando, ao meu ver, personalizando mais uma vez os serviços, até de olhos fechados. No Unique Garden, a gente criou um jantar de olhos fechados. Não é nenhuma grande novidade, alguns lugares já faziam isso, mas no hotel, a nossa nutricionista, ela fazia uma entrevista com o cliente, perguntando todas as preferências dele, e a gente criava um menu de acordo com as preferências,
e as memórias olfativas do hóspede. Então, era uma loucura de emoções, né? A maioria dos clientes chorava, porque lembrava ou remetia, de certa forma, alguma coisa. Então, é trabalhar com as sensações do cliente, com personalização, experiência, né? Encantamento é muito importante no mercado de luxo. Aqui eu coloquei uma máquina que eu fiz uma palestra para a Nespresso o ano passado, e passou um mês eu recebi uma máquina com meu nome. Então, mais personalizado impossível, uma marca que eu amo, eu trabalhei, comentei com vocês, trabalhei com a Nespresso. Eles têm um programa de CRM fortíssimo, super conceituado, eles conhecem o cliente, eles sabem o que o cliente gosta, sabe todos os tipos de café, né? É o famoso user experience. O cliente precisa sentir que tudo foi pensado para ele. E eu realmente fiquei muito feliz. E acho que é importante mencionar que não precisa só ser coisa cara, né? Quando você trabalha com hotel ou com qualquer outra marca, você não precisa só pensar em coisas caras porque é do mercado de luxo, né? Você pode... Eu lembro de um cliente uma vez que ele demorou 4, 5 anos para voltar para o hotel. E no dia que ele voltou, no quarto dele tinha um chá, que é o chá que ele... Era um indiano. E era um chá que ele adorava, que ele sempre tomava. E ele mandou me chamar. E eu falei, nossa, né? Quando chama gerente geral é só pepino. Não, ele chamou porque ele estava encantado, porque fazia anos que ele não via hotel, e ele chegou e tinha o chá que ele mais gostava. Então, a gente tem muitas maneiras, e aí vai de sermos inteligentes e criativos, enfim, de ousar e surpreender o cliente, não necessariamente de forma cara, mesmo sendo no mercado de luxo. Aqui eu coloquei super rápido, porque é um outro case, eu passei um Réveillon no Sofitel de Montevidéu, descobriram que meu filho adorava futebol. Eu chego um dia no quarto e tem uma camiseta e uma bola da seleção uruguaia para o Bernardo, né, assinado do gerente geral. Então, incrível, né, memorável, a gente nunca mais esqueceu, o Bernardo brincou até. Então, mexeu comigo, mexeu com meu filho, com a família, foi incrível, a gente não esquece a experiência. Aqui também eu fui agora em janeiro para Paraty, na Casa Turquesa, e fui tomar um café com a dona, com a Tetê, que eu adoro. E veja só como eu fui recebida, né? Ela perguntou, você quer um café? Eu falei, adoraria. Eu amo Nespresso. Aí vem com a bandeja, com todo esse cuidado, guardanapo com o logo. Aqui não dá para ver, mas um bolo quentinho. Um menino impecável com uniforme, com as cápsulas de café para eu escolher. Enfim, isso é serviço, né? Isso é o detalhe do detalhe. Mas quem trabalha com luxo trabalha com detalhe. Aqui eu coloquei só para a gente lembrar que, tanto no Brasil quanto internacionalmente, né, a Dolce & Gabbana criou serviços virtualmente personalizados. Você pode, praticamente, você entra dentro de uma loja Dolce & Gabbana online, praticamente a Dolce & Gabbana na sua casa, e eu entendo que deve ter vendido muito, a mulherada deve ter pirado. Então, é uma marca de luxo também se adaptando ao online, também inovando e chegando perto do seu cliente. E um outro case que eu gosto de contar, esse é o filho de uma amiga minha, da Vera. Ele adora, ela tem 13 restaurantes em São Paulo, e a Ambev queria muito esse cliente. E ela não gostava da Ambev, nunca deu bola, achava que a Ambev não deu valor para eles quando eles eram pequenos, enfim. A Ambev começou a fuçar a vida dela pelo Instagram, enfim. Acompanhou o que o filho dela gostava, o filho dela adora skate e pássaros. Então, ele chamou o Sandro Dias, que é um skatista famoso, convidou a família inteira da Vera para passar um dia inteiro com o Sandro Dias, e o skate do filho dela estava todo desenhado com os pássaros que ele mais gostava. E filmaram tudo, fotografaram tudo, enfim. Então, personalização, quando ela me contou, eu falei, uau, né? Agora você tem que colocar Ambev nos seus bares, porque mais personalizado é impossível, né? Foram atrás do que ele gostava, investiram num artista, pintaram o skate. Então, o luxo é isso, é personalização, criatividade, foco no cliente. Velocidade máxima, o cliente fala, nós ouvimos, o cliente conversa o tempo inteiro conosco, e se a gente abre um monte de canal, a gente precisa resolver e precisa responder. Então, se o cliente fala, nós ouvimos. É muito importante que a gente esteja ligada, responda rápido. Eu lembro ano passado, quando voltou a pandemia, os hotéis abriram, eu tenho uma pessoa que cuidava do Instagram do Unique, e tudo era muito rápido, virou um outro canal de comunicação.
E tudo era pelo Instagram, pelo Stories, enfim. E ai da gente se a gente não respondesse em 2, 3 horas, no máximo. Já estavam reclamando que a gente tinha demorado. Então, estar atento aos canais, ser muito ágil é fundamental hoje, porque se você não responde, pá, ele vai para outro cliente. Vai para a concorrência. Desculpa, vai para outro cliente, não, vai para a concorrência, né? Então, você tem que estar fisgado aí, antenado com o teu cliente. Importante, já falamos um pouquinho lá atrás do ASG, valorização do entorno, né, parcerias com as comunidades, orgulho e pertencimento. Isso é fundamental hoje, as marcas que querem estar à frente. Bom, uma vez que a gente conta, né, que temos um negócio com valores sólidos e verdadeiros, pessoas especiais e bem treinadas, comunidade valorizada, a nossa história precisa ser contada. Eu falei do storytelling lá no começo, quando eu mostrei o vídeo do Unique. Nós fizemos, eu contei para vocês, um livrinho de verdade de storytelling e que faz toda a diferença. Você, de novo, entrar ou ficar num lugar que é lindo ou que é lindo e tem uma história, né? Você ouve todo mundo e dá uma identidade para isso. Então, eu acho que é muito de colocar a essência, né, e falar da alma no que você está fazendo. Aqui eu coloquei um exemplo de uma marca que eu gosto, uma marca de moda, e que me chamou, chamou Alcaçuz. Ela escolheu 7 mulheres para divulgar a nova coleção, a última dela de verão. Estão falando das mulheres Bloom, que são mulheres reais. Então, de novo, é a marca se conectando com a consumidora. Né? Ela vestiu, escolheu mulheres que se identificavam com a marca e chamou para participar da nova coleção. E agora, voltando um pouquinho para o turismo, para o momento atual, né? A Caterine falou bastante de Covid, pós-Covid, durante o Covid, né? Desculpa, porque a gente ainda está totalmente durante o Covid. Mas o que a gente tem percebido, né? Que as viagens, ela parou momentaneamente quando tudo fechou. E aí, agora, desde agosto, setembro do ano passado, as viagens não pararam, elas só mudaram de forma, né, de novos comportamentos e tendências. As pessoas querem se reconectar, viagens mais com natureza, então lugares abertos e natureza mesmo. Destinos próximos e nacionais, a gente tem visto, né, até porque, forçadamente, ninguém pode ir para fora, então o brasileiro foi forçado, como eu já falei, a conhecer o seu país. Turismo mais familiar em pequenos grupos, né? Você não está viajando com um ou outro, a gente ouve falar, mas não tem mais aquela turma gigante, né? Sempre tem um com medo, não tem aqueles ônibus enormes, não tem muita excursão, são viagens mais exclusivas, menores, normalmente você fica um pouco mais de tempo, familiar, pequenos grupos, e o turista muito mais interessado na cultura, tradição, nas comunidades e, obviamente, nos protocolos de segurança, a grande maioria, porque tem uma parte que não está nem aí mesmo com o Covid. Uma tendência também, turismo de isolamento, né? Quando a gente está entrando na bolha, literalmente. Esse aqui é o Altar BR do Facundo Guerra, aqui no Brasil, em Joanópolis, que eu ouvi dizer filas e filas de espera, assim, tá lotado. Aqui no Brasil, a Cabana Bolha Home, que abriu faz pouco tempo, mas tem um monte pelo mundo, né? Eu dei uma pesquisada também, Espanha, Filipinas, Maldivas, já é uma tendência também, já era um pouquinho até antes da pandemia, e agora nada melhor do que ficar numa bolha aí, sem risco nenhum. Como eu já mencionei, o novo jeito de viajar, então as estadias mais longas, viagem de bem-estar, experiências que transformam. As pessoas estão buscando experiências que transformam. Diversamente e digitalmente humanos, né? As relações são mais humanas e enquanto se inova, se digitaliza também. Eu já mencionei que, de certa forma, é uma tecnologia que facilita. Eu vi, durante a pandemia, por exemplo, que a Universal Orlando fez o At Home, então você podia visitar a Universal Orlando At Home, o Museu Catavento e o zoológico aqui fizeram vários tours, meu filho mesmo participou de várias coisas, de vários tours online. Então, é isso, nos atualizamos nesse momento. Claro que a gente está vivendo dia após dia, e cada dia, de verdade, né, é um flash, então a gente não dá para prever muita coisa, mas a gente foi se adaptando, o ser humano é rápido,
e se aproximou do cliente de uma forma digital, né? Então, maior humanização e valorização da diversidade, uma viagem segura, de qualquer maneira, inovação e digitalização e, como eu já mencionei, um turismo digital. Ouse Mais, também algumas coisas que eu vi por aí, saíram algumas matérias até na revista Veja e em outros lugares. Motorhomes, né? Nada melhor do que você pegar a sua casa e rodar o país, e eu li que cresceu 30% aí o aluguel deles. O slow travel, que é essa viagem mais demorada, você vai para um lugar, você não fica pingando de lugar em lugar, você vem para ficar um tempo. Desculpa, eu ia comentar, né? E no mundo que a gente falou, que é tão rápido, tão digital, tão do clique, que é tudo tão rápido, ao mesmo tempo, a tendência é slow travel. Então, a gente tem aí esses dois mundos, essas duas vertentes. E o staycation, que tem se falado muito também, que são essas viagens bem curtinhas, que é você ir ficar um dia no hotel que você gosta, fazer um day use em algum lugar, é sair, né? Sair um pouco de casa, sair da sua bolha, literalmente da sua bolha de casa, e vivenciar curtas experiências em algum lugar. Então, também tem se falado muito no staycation. Ufa, falei bastante, eu estou quase terminando. Eu tenho 2 slides para terminar. Eu gosto de falar dessa frase aqui, a Caterine falou no começo, então estamos mais do que alinhadas. O paladar não retrocede, né? Acho que para finalizar, eu fecho com essa frase do Ferreirinha, que é um grande amigo, e que diz muito sobre nós, sobre o consumidor, porque quando você expande seus sabores, você não volta, né? Quando você conhece o que é bom, se você nunca viajou, maravilha, estou lá no meu canto. Quando você começa a viajar, começa para cá, para lá, nossa, não quero parar mais, né? Então, quanto mais você conhece, mais você tem cultura, mais se atualiza, mais você quer. E a sorte a minha até de ter tido contato com tantas pessoas importantes que me deram oportunidade, que eu aprendo, que eu ensino, né? Até vou falar, a Caterine é uma delas, né? Várias oportunidades com ela, eu agradeço e admiro muito também. Tem uma frase da Michelle Obama que eu gosto, que ela fala, né? A cada porta que se abriu para mim, procurei abrir outras. Eu acho incrível essa frase, porque eu acho que a gente tem que ajudar o outro, a gente tem que aprender e tem que ensinar. Então, eu estou tentando sempre abrir portas e dividir um pouquinho do conhecimento com outras pessoas. Por último mesmo, finalizando agora, eu vou pôr, assim, por que a gente faz? Por que a gente faz tudo isso, né? Por que a gente pensa no mercado do luxo? Por que a gente, além de, obviamente, gerar retorno financeiro, o verdadeiro, quem gosta mesmo de trabalhar com hospitalidade, com turismo, gosta, como eu já falei, de pessoas. Então, não tem nada mais gratificante no mundo do que a gente ver o retorno de um cliente. E eu tenho um áudio que uma vez, eu tenho vários, né, na verdade, áudios, mensagens, enfim, mas tem um áudio que era de um cliente do Unique que eu gostava muito, que representa bem a hospitalidade, quando a gente cuida do cliente, o retorno, né? Que eu acho que é bem gratificante. Eu vou pôr para vocês. Thank you, thank you, thank you, thank you, merci, toda, obrigado, thank you, uau, eu estou sentindo tão bem aqui no Unique, sente em casa, todo mundo é so nice, the room and the upgrade is sensacional, and the treatment I get here is very nice, and I thank you, and you make me feel at home, away from home, and that's what is so good and perfect. And parabéns, muito, 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 muito obrigado. E a Rosalie vai chegar amanhã, vai ficar muito feliz. Eu acabei de chegar, estou muito feliz. And thank you, thank you, thank you, thank you. And I hope to see you soon, for sure. Thank you, thank you, thank you, thank you. E é isso, pessoal. Queria agradecer imensamente. Tem todos os meus contatos aqui. Deixa eu sair aqui um pouquinho, peraí. Deixa eu voltar para vocês, porque eu não estou vendo vocês agora.
Caterine, você me ouve? Vocês têm perguntas? Com certeza temos perguntas. O Andrés vai Falei tanto, tô até começar. sem fôlego, né? Aham. Enquanto você vai se recuperando aí, é muito bacana a sua fala, acho que ilustrou várias coisas que a gente percebe aí desse setor que são relevantes, a falta de apoio do governo, né, Uhum. é reconhecida aí como uma barreira que o turismo enfrenta no Brasil. Muito. Achei muito interessante essa questão que você falou que o próprio mercado se organizou para tentar, de alguma forma, resolver isso, né? Então, as empresas estão aí para assumir, muitas vezes, o papel, o que o governo deixa para trás, o que é uma pena, porque seria uma fonte de recursos aí, melhoria, né, da economia, bastante significativa. Eu estou olhando para o lado aqui, que eu fiz várias anotações. Eu queria pegar esse gancho né, que você falou do Brasil né, você chegou a comentar que um dos desafios é a mão de obra, porque quando você fala, né, de todas essas coisas, essas experiências que são geradas para o cliente, você depende de uma pessoa antenada, assim, ligada nas coisas, que está prestando atenção no detalhe, que capta aquilo que o cliente tá precisando, sem que o cliente precise ficar explicando muito. Então, onde você acha essas pessoas ou o que você faz para conseguir treiná-las, né? Olha, Andrés, é uma excelente pergunta e não é fácil de responder, né? Eu especificamente, enfim, quando eu estava no hotel, assim, eu sempre fui muito focada em pessoas. Então, tem que se investir. Primeira coisa, acho que investir em RH, né? Eu ainda vejo muitos lugares. Eu comecei a dar consultoria agora, vários lugares que eu vou. O RH ainda é ligado ao financeiro. O RH é só contratar e demitir. Então, acho que a primeira coisa que eu vejo assim, é que a empresa realmente entenda que o RH é estratégico, é fundamental para desenvolvimento das pessoas. Não é o contratar e mandar embora, né? É o contratar, é a integração. Muita gente não faz integração. De repente, no primeiro dia que você chegou, você está na empresa, ninguém te recebe, ninguém acompanha, enfim. Então, é uma integração, pelo menos de uma semana, se é possível, né? Conhecendo as áreas, conhecendo seus pares, conhecendo o DNA da empresa, né? Um storytelling da empresa, enfim. Que a pessoa comece a sentir, eu pertenço a esse lugar. Se não, é isso, é mais um. Daqui 100 reais que me oferecerem ali, eu vou pular para o outro, né? Ela precisa abraçar a causa, abraçar a marca. Então, acho que uma das coisas é isso, é investir no RH, numa boa contratação, muito treinamento. E treinamento não precisa sempre ficar chamando ninguém de fora, né? Claro que tem empresas mais especializadas em algumas coisas, mas é que, de verdade, os gestores dediquem tempo. E, normalmente, não têm paciência, já estão na loucura da adrenalina, querem que a pessoa já saiba tudo de um dia para o outro. E se você tiver paciência de desenvolver, nossa, tem cada diamante bruto aí para ser lapidado que a gente não tem paciência. Agora, depende da área, né? Onde estão, assim, não tem uma resposta, sabe? Eu vejo hoje que é muito do boca a boca, né? As contratações, é muito mais de quem você conhece, de quem você indica. Claro que tem os sites, tem Cato, tem não sei o quê, tem vários lugares, mas é muito especialmente a gestão, e pelo Brasil afora. Hoje mesmo, um hotel lá de Fortaleza que eu conheço, ele falou, não tem, e não tem quem queira rodar, né? Porque na sua região não tem especializado, então ou eu preciso ter muita paciência para treinar, ou preciso trazer alguém de fora que possa treinar e viajar. Eu mesmo agora, né? Algumas pessoas têm me pedido, mas eu também tenho filho, eu tenho família, eu posso viajar, eu tenho viajado, mas não dá o tempo inteiro, né? Ou para ficar num lugar. Então, esse é um desafio muito grande do Brasil inteiro, especialmente os lugares mais remotos. E alguns lugares, por exemplo, eu gosto o Quenoa, em Alagoas, é um hotel de luxo maravilhoso, e o dono é um português, e ele investe muito na mão de obra. Ele investe na comunidade local, ele paga, eu não lembro agora exato, mas ele paga estudos. É muito legal o serviço.
de novo, não é aquele serviço da luva branca, mas um serviço, pelo menos quando eu fui, que já faz também uns 2, 3 anos, muito bom com o pessoal de lá. Tinha um gerente de fora, mas ele conseguiu tirar isso da equipe. Então, não tem milagre, é bem desafiador, mas eu acho que é isso, é investir no RH, entender que as pessoas são chave, e que se você ficar trocando, te custa muito. Às vezes você investe no RH, você gasta mais aqui, mas você não fica trocando toda hora, né? Então, precisa ter essa percepção aí do ciclo. E isso aconteceu com a força, né, o mercado de luxo no Brasil inteiro. Eu lembro quando chegou o shopping de luxo em Recife e não tinha gerente, não tinha vendedor. Tinha, mas ninguém falava inglês, então não entendia o manual da marca. Então vai uma equipe de São Paulo ou uma equipe do Rio ou de Brasília para lá, para ficar um tempo, para aculturar todo mundo, para passar os valores da empresa. O mercado de luxo ainda sofre, né, Melissa, com essa oferta de mão de obra nacional. E aí vai muito de encontro com e aí o desafio também, Caterine, de que eles entendam, né, o que o cliente de luxo exige. Porque normalmente a mão de obra é uma mão de obra de certa forma simples, de certa forma não vivencia o que o cliente o cliente dela vivencia. Então, como mostrar essa importância, né? Eu gosto de dar um exemplo que eu falava assim, quando eu estava trabalhando, às vezes eu pegava a equipe da governança e ia passear no shopping Iguatemi, ia tomar um café. Aí eu falava assim, olha, né, vamos sentar aqui e tomar um café, olha a limpeza do chão, olha sente o aroma dos corredores, enfim, para que elas devagar entendessem o universo, porque não é um universo do dia a dia. Comum. Então, é um desafio enorme de você entender, né? Eu lembro eu tinha muita dificuldade quando começou a ficar muita gente ganhando dinheiro mais fácil, enfim, as meninas da limpeza não queriam limpar o banheiro, não queriam limpar a privada, entendeu? Então, é um desafio grande, porque a gente precisa dessa mão de obra e delas entenderem que é um trabalho nobre também, né? Que é uma roda que sem elas para. Então, acho que é mostrar muito para a equipe o quão importante é o trabalho de cada um. Então, é isso. Melissa, tem uma pergunta aqui, eu vou para o Q&A agora, tem uma pergunta do TZ Viagens, que você já falou um pouco dos destinos de luxo, então também quem perdeu esse conteúdo esse webinar está disponível depois no canal do YouTube da FIA, mas ele pergunta, os cruzeiros são considerados destinos de luxo? Eu vou ser sincera que eu domino pouco os cruzeiros, mas tem alguns, sim. Nem todos. Eu já fiz alguns no passado que hoje eu tenho arrepio de lembrar. Assim, eu acho muita gente, acho muito a gastronomia, não acho incrível, mas eu estou falando de forma geral. Tem alguns cruzeiros, sim, que são super focados no mercado de luxo. Tem mercado para isso. Eu sei que acho que foi o mercado que mais do turismo foi um dos que mais sofreu, porque muita gente, né, no cruzeiro. Agora acho que até eles já estavam devagarinho voltando, com capacidade menor, eu não sei. Mas sim, alguns, não todos. Mas tem uma parte de luxo, sim. Eu tenho acho que é a Pier One, se não me engano, que eu conheço a dona, que só faz cruzeiro de luxo. Então, acabou de anunciar, eu vi um anúncio faz algumas semanas de um cruzeiro que vai durar 180 dias. Ele vai ser um round the world, né? Ele vai ser a volta ao mundo e vai custar lá mais de $150 mil. Então, esse é um cruzeiro de luxo, sem dúvida nenhuma, né? É um planejamento muito mais caro do que uma round the world trip se você for fazer com mochila nas costas, mas você está dentro de um cruzeiro. Eu vou fazer a pergunta agora da Cíntia Hayashi, ela é do São Paulo Convention Bureau. Cíntia, adoro ela. Ela aí, ó. Ela crê que em São Paulo, capital, a gente tem realmente esse segmento, né, para ser melhor explorado do luxo. Mas como você acha, Melissa, que podemos trabalhar mais esse segmento na capital com esse abre e fecha do destino?
E quais são os outros destinos no estado de São Paulo com potencial para atrair esse público, além de Mairiporã, Unique Garden? Oi, Cíntia, difíceis perguntas. Espera aí, a primeira, o que a gente pode fazer para trabalhar isso? Com abre e fecha, como é que pode trabalhar esse segmento de luxo agora na capital? Nesse momento de pandemia. No momento de pandemia. Olha, eu acho que o abre e fecha está em qualquer lugar do Brasil hoje, né? Não é nem só São Paulo. Se a gente tem o hotel preparado, né, o receptivo, eu acho que a gente se preparar, independente de onde a gente esteja em São Paulo, com tudo, a comunicação, receptivo, e o cliente sabe que ele pode, que em algum momento pode cancelar. Então, se você oferece serviço, ele sabendo que ele pode cancelar ou que o próprio lugar eventualmente terá que cancelar caso tenha um lockdown, mas ele quer a garantia de que ou a gente vai devolver o dinheiro ou ele vai ter o crédito para usar mais para frente. Eu acho assim, fazer o produto de luxo na pandemia é igual a antes, só que você tem que dar segurança para o cliente de que com esse abre e fecha, se acontecer alguma coisa, ele pode, enfim, pode... Ele está seguro, né? Ele pode estar seguro nesse cancelamento. Do investimento. Agora, tem muitas coisas, né? Assim, eu acho que uma das coisas mais desafiadoras, eu vejo, é a comunicação. Eu acho que a gente, no geral, difícil entrar também, né? A gente não tem uma comunicação, diríamos, chique, vai. A palavra, né, não sei se é a melhor, mas a comunicação elegante. É muito... Hã? Elegante, refinada. Eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem, como um todo, no Brasil. Eu lembro que quando a gente trabalhava com a Embratur, não dá, a divulgação do Brasil lá fora era muito ruim, né? Era sempre a mulata, era o jogador de futebol, era o samba. E o Brasil está muito além. A gente tentou muito fazer essa parceria com a Embratur na época para dar essa visão nossa mais de luxo, como divulgar o Brasil, que é o que a gente colocou, autenticidade, tem vários itens, não é o samba, o carnaval. Melhorou um pouco de um tempo para cá, mas é como a gente comunica, é a primeira coisa. Obviamente que se você comunica, você também tem que ter um produto que acompanhe, né? Então, é investimento, aí a gente volta no que a gente falou, investimento em mão de obra, investimento no produto, na chegada até o lugar. No Unique Garden, há muitos anos atrás, e ainda que a estrada não é das melhores, mas a dona investiu no caminho para chegar até o Garden, né? Senão você não quer nem ir, já vai de helicóptero, pronto, mas de alguma forma o destino, a Cíntia perguntou, né? Acho que o destino tem que se preparar como um todo. Às vezes eu tenho um hotel mais lindo, maravilhoso, exclusivo e chique, mas a estrada toda buracada, a entrada da cidade é um horror. Então, se você quer preparar para isso, acho que você tem que pensar como um todo, né, no destino, não só no hotel. Aí, claro, entra governo e entra o particular, tem que ter uma mistura, um trabalho em comum. Como a gente tem potencial, principalmente no estado de São Paulo, para trabalhar, né, cidades ricas, uma infraestrutura rodoviária maravilhosa na maioria das cidades. Então, de fato, aqui a gente tem muita possibilidade. A pergunta da Simone Magalhães, ela te parabeniza e depois ela pergunta qual a diferença entre o Novo Rico e o Rico em relação à hospedagem, se você tem alguma dica. A pergunta de $1 milhão aí, né? Ai, olha, o Novo Rico, de novo, estou generalizando, o que a gente percebe é que ele gosta mais de ostentar, né? O luxo mais tradicional é o luxo, eu não preciso ficar mostrando, eu não preciso ficar falando, eu não preciso ficar... ele é um luxo mais... menos... Acho que a palavra ostentação mesmo é um pouco... Então, no geral, né, esse novo consumidor, ele quer ali a garrafona de champanhe na piscina, ele quer mostrar que ele está consumindo luxo. Então, não adianta eu ter uma coisa tão exclusiva e discreta. Por exemplo, o Botanique é super discreto, os quartos são incríveis. Ela mesmo, o próprio hotel é muito discreto, né? A própria não tem divulgação.
as matérias que saem com ela, enfim. Quem vai já sabe o que vai encontrar, né? Eu vou porque é tudo incrível e eu não preciso ficar mostrando. Tem outros lugares que eu não gosto, né? Não é nem como fala, não é nem bom nem ruim, mas tem um lugar em Jericoacoara, acho que as piscinas todas na frente, né? Um lugar bomba ali no Instagram, super forte. Ali, e não tô nem entrando no detalhe do produto, eu não conheço, não posso falar, e é lindo, né? Também eu gostaria de ficar lá. Mas já é um luxo muito mais, eu estou aqui, eu quero mostrar, eu quero postar, eu quero mostrar a piscina, eu quero... Então, você entender esse mercado, é isso que eu quero? Então, vamos fazer tudo para a pessoa entender. Também não adianta ser super discreto, se não é isso que eles estão buscando. Então, estou sendo muito aquele cliente que né? ele vai chegar no quarto do hotel ou vai ter um cisne desenhado com um monte de Tem gente que adora aquela bagunça, ou vai ter simplesmente um Godiva com uma taça de champanhe e está tudo resolvido, né, Melissa? Exatamente. Um mimo que às vezes é pequeno e muito chique, exato, né, do que tem tá gente resolvido. que vai querer. Então, tem um pouco dos dois, assim. Acho que normalmente dá para ver ali o cliente, o que ele está buscando. Melissa, a Flávia faz uma pergunta se você acha que tem mercado para construções de hotéis no Brasil, né? Nessa arquitetura de luxo, se você acha que ainda a gente vai ter muitas operações vindo para cá, que ela é arquiteta e gostaria de projetar hotéis. Hoje trabalha com residências de alto padrão, mas gostaria de ir para esse mercado. Ela quer saber se vai ter mercado, se vai ter gente construindo aqui. Olha, eu estou impressionada, sinceramente. Eu saí em dezembro do Unique, né? Eu conversei muito com a Caterine na louca até, né? Com a coragem de, enfim, eu já não queria mais e eu falei, bom, vamos que vamos ver o que tem por aí. Eu queria ver o mercado. E eu estou impressionada, assim. Eu falei, eu brinquei com meu marido, eu falei, eu pareço um pintinho saindo da casca, né? Porque eu estava 19 anos numa mesma marca. E tem muita oportunidade. Eu estou impressionada e muitas marcas abrindo hotéis, reconstruindo. Esse hotel que eu estava em Camboriú agora, para uma possível consultoria, é um hotel que vai, o produto não é, tá feio, tá velho, ela vai colocar no chão, vai começar do zero para criar um produto de luxo. Tem um monte de hotel no Nordeste, tem o Fuso agora que eu vim em Florianópolis, que é um hotel que parece que é incrível, super exclusivo. Eu tenho visto muita gente vindo. Um outro bate-papo que eu tive, mas não é super luxo, mas é uma marca, querendo ou não, entrando. Os hotéis Hard Rock, que estão chegando no Brasil super forte. São 7 hotéis abrindo. Tem um hotel em Panela, que eu conversei com o José Ernesto outro dia, que chama Laje da Pedra. Já existia e ele vai fazer, diz ele, né, o projeto, o vídeo. É um hotel 6 estrelas, assim, super incrível em Canela. O Botanique mesmo virou Six Senses agora. Six Senses é uma das redes mais luxuosas do mundo, pela primeira vez entrando no Brasil com o Six Senses. E eu sei também de um projeto do Six Senses maravilhoso, que eu conheci os investidores, que vão abrir em Bahia Formosa, que acho que é perto de Fortaleza. Um projeto do Six Senses que não existe nenhum igual no Brasil. Assim, não existe um projeto como o que eu vi do Six Senses que vai abrir aqui. Então, eu tenho visto muito investimento, sim, na hotelaria. Eu estou ainda entendendo o mercado, ouvindo um monte de coisa, mas estou surpresa com o que eu tenho visto. Quando a gente vê os relatórios de mercado e a gente vê a projeção para o investimento no mercado de luxo como um todo no Brasil para os próximos anos, é assustador. O quanto a gente espera que esse aporte entre no mercado mesmo, seja via marcas, né, de produto ou serviço, como o caso dos hotéis, mas vai ter gente vindo para cá. Olha o nosso mercado, olha a demanda que a gente tem aqui, temos que atender esse público que não quer, que às vezes não quer, que já não gostava de viajar, que já não sabia falar inglês e que agora está, graças a Deus. Então, estou em casa e sendo super bem servido. A Clarice faz uma pergunta, Melissa, em relação ao storytelling, que é: qual é o melhor momento para mostrar esse storytelling? No check-in, na reserva? Quando que você tem que ter esse discurso com o hóspede?
Olha, existem várias possibilidades, né? Não tem uma regra. Você pode, por exemplo, o vídeo que a gente fez, eu posso passar no Instagram, então eu posso passar nas minhas mídias sociais para a pessoa entender. Uma coisa que a gente estava fazendo é colocar um QR Code, por exemplo, o Unique é quase um museu. Então a gente tinha um projeto de colocar um QR Code em todas as peças, e tipo um museu que você vai passando com o seu fone de ouvido e vai ouvindo a história do hotel. Então, pode ser na mídia social antes de você ir, pode ser durante a hospedagem. Normalmente, durante o check-in, não é muito. A pessoa, no geral, às vezes a pessoa está com... ela tem muita informação na cabeça, não quer parar para ficar ouvindo uma história, né? Porque você tem que ser muito sutil ao contar a história. Não é assim, senta aqui, deixa eu contar a minha história, né? Você tem que, enfim, encantá-la de algumas maneiras. A gente fez esse livrinho que eu mostrei para vocês, e esse livrinho era praticamente o nosso material de comunicação. Então, por exemplo, não para todo mundo, porque também era um livro caro, mas as meninas todas do comercial levavam para as visitas mais importantes. Então, sei lá, a secretária do alto executivo que vai fechar um grupo, enfim, aí a gente tinha que entender um pouco estrategicamente quem era, né, o mais importante do nosso mercado, ou mandava online, muita gente também não quer impresso. Internacionalmente, a gente fazia calls e depois mandava o storytelling online. Então, difícil de falar um momento, sabe? É muito importante entender os momentos do hóspede no quarto. Você pode pôr um QR Code agora no próprio quarto, né? Sei lá, antes de dormir, vem aqui, ouça a nossa história, eu não sei. Então, tem vários momentos aí para contar, e aí é muito da marca encontrar esse momento. Mas, normalmente, no check-in, você pode falar que pode falar, eu tenho o QR Code espalhado pelo hotel, né? Faço o nosso tour, enfim, entenda a nossa história, mas tem que ser um momento meio despretensioso, não aquela coisa forçada. Tem que ser discreto, né? Exatamente para emocionar. Pessoal, a gente está chegando no final do nosso webinar, tem duas últimas perguntas aqui. Mais uma do TZ Viagens, que é como fazer passeio de luxo para pessoas com deficiência. Boa, excelente pergunta. Olha, aí é pegar os parceiros, né, que estejam preparados para isso. Então, por exemplo, de novo vou dar o exemplo, né, do Unique, porque está mais fresco para mim, eu vivenciei muito aquilo, mas a gente foi entendendo, e a filha do dono, inclusive, é cega, então a gente foi pensando em várias coisas, porque a deficiência é infinita, né? Tem muitas deficiências diversas. Então, entender desde o check-in, se ela tem o acesso, se ela tem aquelas, eu esqueci o nome, desculpa, aquele chão, né, tátil, nos elevadores. Aí você tem que entender o produto que tem isso. Se for muito focado em pessoas com deficiência, aí precisa fazer uma visita técnica, entender quais hotéis estão preparados de verdade para receber. Acho que não tem assim, né, uma regra, é entender quais são os seus parceiros que estão preparados para receber isso, né? Desde o transfer, você tem que ter um carro adaptado, então você tem que selecionar os melhores parceiros para esse mercado. Agora tem que fazer visita, literalmente, eu sugiro pelo menos, porque muito hotel fala isso, na hora, aí a cadeira de roda não passa, quando você vai entrar, a porta do banheiro não abre, então tem que ser bem preparado para não passar. Eu vou até dar um exemplo do Unique Garden mesmo, que fez um chalé, o chalé inteiro maravilhoso para deficiente. Só que tem que descer uma escada para chegar. Depois, entendeu? O arquiteto, enfim, foi fazendo. O primeiro cliente, quando esse chalé ficou pronto, na verdade, ele estava com o pé quebrado, não sei se estava de cadeira de roda. A equipe inteira carregando, toda hora que ele queria sair, a equipe descendo e saindo. E um hotel, de certa forma, bem preparado. Então, olhar, visitar e entender e fazer todo o caminho aí
do cliente para não passar vergonha depois, porque tem bastante detalhe. Eu já senti na pele várias vezes aí, e a gente foi se adaptando também. E só você vivendo você entende. É muito difícil, mesmo fazendo um projeto que a gente tenha consultoria, enfim, é alguém vivenciando que faz toda a diferença. Então, até se você tem uma agência e tem alguém que você conhece que é deficiente, leva essa pessoa junto, se ela puder te ajudar, porque o olhar é outro, é outra visão. Se colocar no lugar do cliente, né, Melissa, antes de fazer qualquer coisa. A última pergunta da Clarice, pergunta inspiradora, fica a dica aí para o futuro, né? Construiremos mais ofertas de luxo aqui na FIA, né, Andrés? Então vai ter mais conteúdo vindo com a Melissa por aí. Mas a Clarice quer saber como entrar nesse mercado e qual é o conselho para quem está começando na hotelaria e turismo de luxo. Olha, a hotelaria em si tem algumas faculdades, né? Aí eu acho que é tentar. Primeira coisa, acho que é a melhor faculdade que você puder ou encontrar, não vou dar nenhum nome aqui, mas depois eu posso até, se alguém quiser me procurar, pode me mandar e-mail, enfim, eu dou algumas sugestões, mas fazer um bom curso. Obviamente, só o bom curso te dá currículo, mas né, não te garante nada depois. Eu acho que é muito querer muito, eu já falei isso, gostar muito de pessoas, porque hotelaria, independente do cargo que você tiver, você pode estar no financeiro da hotelaria, que você tem que entender, enfim, esse mercado e e as pessoas. Tem muito curso, muita leitura, né? A Caterine já falou, tem vários cursos no mercado agora, vários eu diria alguns, né? Não são vários, mas alguns bons. O próprio Ferreirinha também, que eu mencionei, ele tem alguns webinars bem interessantes, que ele é bem conhecido no mercado. Eu acho que ainda atrás de conhecimento e depois é isso, assim, se precisar de ajuda para indicações, para começar, né, aí eu posso ajudar, enfim. Claro que quando você tem contatos para indicar em alguns lugares, faz diferença, querendo ou não, porque existe muito currículo para todo lugar, então quando a gente recomenda alguém, essa pessoa quer muito. Quando eu fiz, o ano passado, eu fiz algumas palestras com a Caterine em outra faculdade, vários alunos vieram conversar comigo, eu tomei café com vários, porque aí eu preciso entender o momento de cada um, né? Aonde que entrar, o luxo é muito abrangente, qual é o mercado, é hospitalidade, é varejo, enfim, tem várias dicas. Mas eu acho que é uma boa faculdade, alguns cursos, muita leitura, ser fuçado, né? Precisa acompanhar bastante o mercado. E é isso, não sei se eu... E falar idiomas, e gostar de pessoas, e ser muito bem lembrado. simpático, e gostar de storytelling. E tem que idiomas... gostar de tudo isso para trabalhar com luxo, porque senão você não consegue. Você não se identifica. E na hotelaria em si, entender que você vai trabalhar na grande parte das vezes quando os outros estão descansando. Então, tem que gostar muito mesmo, porque é quase 24 horas, é final de semana. Claro que se você estiver em São Paulo é um pouco mais corporativo, mas na pandemia agora, totalmente se inverteu. Os hotéis de cidade estão cheios, bem cheios de sexta a domingo. E vazios durante a semana, o que isso não acontecia no passado, né? Era muito mais cheio durante a semana e os finais de semana mais tranquilos. Agora, todos os hotéis do Brasil estão cheios durante o final de semana. Então, quem não quiser trabalhar de final de semana, não entre na hotelaria. Porque é quando as pessoas estão querendo... E agora, mais do que nunca, é o mercado de lazer. Eu vi nessa matéria da The Economist também, que saiu ontem, que o corporativo vai diminuir drasticamente. De novo, ninguém tem bola de cristal, mas os hotéis que dependem 100% do corporativo vão sofrer, já estão sofrendo e vão sofrer muito, eu acho. E o lazer é o lazer quando você quer, né, mais de final de semana até. Olha, muitas mudanças para vir no mercado, então, aí também, né, nos formatos, nos modelos de negócio. Melissa, obrigada. A gente conseguiu liquidar todas as perguntas aqui, pelo menos atendemos todo mundo. Cada vez que eu te escuto falando, eu
eu me identifico muito com a prestação do luxo, né? Com o serviço de luxo. Eu falo, ai, gente, que delícia fazer tudo isso. Ai, como é bom. Ai, como é bom o cliente sair feliz, né? Como é bom ele sair satisfeito e ele mandar um thank you, I'm feeling at home. Então, isso não tem preço. Parabéns pela sua trajetória, obrigada por estar aqui com essa noite com a gente na FIA, compartilhando esse conteúdo. E, Andrés, passo a palavra para você. Acho que, mais uma vez, agradecer, Melissa, e abrir espaço para você dar aí um tchau e boa noite para o nosso público. Obrigada de novo, obrigada, Caterine, obrigada, Andrés. Eu gosto muito, gosto de falar, e gosto muito de falar com quem tem interesse por esse mercado, então, estou super aberta, deixei meus contatos, a Caterine pode mandar, eu mandei o link com a apresentação, e tem meus contatos no final, então... Eu sou normalmente super acessível, assim, o que vocês precisarem, tem meu e-mail ali, podem me falar, e a gente troca experiência, enfim, com o maior prazer. Obrigada de novo pelo convite. Beleza. Obrigada. É isso aí, pessoal. Então, vamos encerrando por aqui. Agradeço quem ficou até o fim. Aproveito para compartilhar mais uma vez nosso evento aí que vai acontecer na semana que vem. Todos convidados, QR Code aí. Se inscrevam e logo mais vocês vão receber o material desse nosso webinar com a Melissa para vocês poderem ter o contato dela e continuar a conversa aí pelas redes. Então, com isso, encerramos aqui. Boa noite, Melissa, Kate, muito obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada, Andrés. Obrigada, Fia.